Olá, meu nome é Melissa, eu sou cirurgiã do aparelho digestivo e também já trabalhei muitos anos com UTI, com clínica médica, consultórios, enfim. Só que eu nunca estava satisfeita com a medicina cartesiana porque é uma medicina que trata a doença, é uma medicina que espera o paciente adoecer para poder entrar com medicação. E eu sempre estava incomodada com aquilo. E eu fui meio que largando, fui me afastando um pouco da medicina, me embrenhei por outros caminhos, cheguei a ser empresária, montar empresa, porque aquela medicina não me satisfazia. Quando eu conheci o Dr. Ronald, através dos meus estudos mesmo de fisiologia hormonal, eu comecei a estudar por conta própria, e eu conheci o Dr. Ronald e ele estava com um curso aberto, e eu, é isso que eu preciso. Então eu comecei a fazer o curso do Ronald, um curso sensacional. É um curso que não só abre portas profissionais, mas abre a sua mente para um novo tratamento, para um novo olhar para a medicina. Definitivamente é um curso que te prepara para atender na próxima segunda-feira. É sensacional o nível de conhecimento, o nível de prática clínica que a gente absorve dele, os encontros, o contato. O curso é fantástico, o curso é sensacional. É um curso totalmente possível de você ajustar junto com o trabalho, junto com seus afazeres, e que teve um impacto gigante e positivo na forma como eu atendo, na minha segurança e principalmente nos resultados trazidos para dentro do meu consultório, dentro da minha clínica. Bom, como eu falei, né, na nossa formação tradicional, a gente basicamente não aprende sobre isso. Então, a gente sai sabendo muito pouco, a gente sai sabendo prescrever anticoncepcional. Basicamente, sobre hormônio, é isso que a gente aprende na faculdade. Então, para aprender isso, a gente tem que buscar bastante. Muitas vezes, buscar isso de forma individual não é fácil. Mesmo em cursos, às vezes, a gente faz cursos, mas aprender a ter segurança, né? Entender essa cascata hormonal, essa hierarquia, para ter segurança em relação a doses, o que a gente começa, o que vem depois, quanto tempo que a gente vai manter, quanto tempo que a gente vai reavaliar, quando a gente vai aumentar a dose. Então, tudo isso gera muita insegurança para a gente, principalmente no início. Mas com o curso eu pude ter muito mais segurança em relação a isso, por entender essa fisiologia de forma muito mais clara. Então, isso facilita muito a compreensão e a segurança para poder trabalhar com os pacientes, né, no contexto geral, desde pacientes jovens, eu atendo hoje pacientes muito jovens, assim, muito jovens em torno de 20 a 25 anos, né, não abaixo dessa idade já não tanto, ou mesmo senhoras, né, ali já no climatério, que já estão nessa fase há muito tempo, às vezes nunca fizeram uma reposição hormonal. Então, para entender, desde uma pessoa jovem até uma pessoa já idosa, como que a gente vai fazer isso com segurança. Porque são condutas diferentes, né? São idades diferentes, queixas normalmente bem diferentes, que a gente tem que saber abordar de forma individualizada. Você já está conseguindo dominar a fisiologia hormonal dessa forma, já está conseguindo transformar a vida dos seus pacientes com esse conteúdo que foi passado aí dentro do curso? Olha, eu vou lhe contar uma coisa. Esse modelo de medicina é um negócio fantástico. É o seguinte, hoje eu consigo me realizar muito bem, assim, e ter esse conhecimento que você, graças a Deus, você me passou, ajudou eu a consolidar as minhas informações, o meu conhecimento, me mudou, eu me sinto hoje feliz, tranquilo e sossegado em conseguir fazer um atendimento completo do paciente, sabe? Isso foi realmente um divisor de águas, como eu comentei outro dia, comento com os meus amigos, porque você tem informação hoje de alguém, de alguns cursos que você faz, mas você tem por partes, assim, vem muitas migalhas e não vem o pão perfeito como você precisa, sabe, para saborear. Vem as casquinhas lá e você fala, puxa vida, eu estou com dificuldade disso, eu ainda não consigo compreender realmente ter um diferencial e me sentir seguro.
Que bom. Realmente hoje eu consegui me sentir assim, me sinto muito bem, graças a Deus. Então, o que eu comentando contigo é o seguinte, sabe? Eu fico muito feliz de ter feito, de ter acreditado em você, de ter confiado no seu trabalho, de ter confiado nesse seu estilo de ensinar. Você tem um modelo diferente de ensinar que só quem conhece você vai saber como que é isso, entendeu? Porque eu aprendo, eu paguei cursos caríssimos, eu fiz cursos com valores absurdos, mas eu saía de lá assim, puxa vida, eu tenho esse monte de coisa aqui para estudar e eu não sei nada. Era assim, você tinha... Às vezes as coisas ficam meio fragmentadas e a gente tem dificuldade de juntar, né? Para poder ter uma linha de raciocínio. Fala, pessoal! Vamos começar. Todo mundo animado hoje. Eu vi que vocês estavam apostando se ia ser Led Zeppelin, Nirvana, o que ia ser. Outra coisa agora, vamos lá? Vamos animar todo mundo aí? Todo mundo, astral lá em cima. Quero todo mundo levantando aí. Vamos lá. Sexta-feira de feriado. Muita gente, estou vendo muita gente legal aqui. Que bacana, que bacana. Muitos colegas médicos, muitos alunos. Vamos animar, vamos animar. É isso aí. Coisa boa. Fala, pessoal. Boa noite, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Para mim é uma felicidade muito grande. Essa semana tem sido uma semana fantástica para a gente. Uma semana, nossa, que eu tenho me sentido tão acarinhado por todos vocês aqui, com manifestações aqui maravilhosas, tá? Por parte de todos vocês. Vamos lá, que hoje a gente vai ter a nossa apresentação, né? Do nosso caso clínico, a nossa aula hoje. E vamos começar a bater um papo já a respeito disso, bom? Então, para quem não me conhece, meu nome é Ronald Canejo, sou médico, professor, palestrante, tenho mais de 25 anos de experiência em prática clínica, dos quais pelo menos aí 9 anos totalmente dedicados ao estudo e à prática da fisiologia hormonal com foco em longevidade humana, tá? Se por algum motivo você ainda não assistiu às aulas anteriores que foram ministradas aí na segunda-feira e na quarta-feira, vai lá e é importante que você assista. O meu objetivo, pessoal, com esse evento é o de te ajudar a obter conhecimento prático de fisiologia hormonal para poder promover mais saúde e qualidade de vida para o seu paciente, atendendo com mais segurança e assertividade, sabe? Se você me permitisse fazer uma analogia aqui, nós pudéssemos falar que cada paciente com as suas condições, desafios, receios, desejos e qualidade de vida é como uma porta, eu diria que a fisiologia hormonal é como uma chave que abre essa porta e possibilita uma compreensão mais profunda de todo o seu quadro clínico. E é por isso que fazer essa imersão para poder transmitir a minha bagagem de 9 anos para você é trazer para a sua carreira essas mesmas possibilidades, é algo que me alegra demais. E agora eu vou fazer uma revisão rápida daquilo que nós falamos aqui para poder prosseguir com a aula mais empolgante dessa imersão. Então, eu trouxe um caso clínico desafiador para nós olharmos juntos, que vai ser muito esclarecedor para você. Mas antes, eu já quero adiantar uma informação. Muitos dos colegas estão me mandando mensagens e perguntando sobre o que fazer se quiserem continuar se aprofundando no assunto, e é por isso que, ao final dessa aula, eu darei informações sobre as vagas limitadas do meu curso, que é a formação na prática clínica em fisiologia hormonal. Você vai descobrir tudo aquilo que você precisa para poder garantir uma das vagas exclusivas desse curso, que nesse exato momento ainda está fechado, mas isso vai mudar em breve.
Bom, vamos lá revisar o que a gente falou das outras vezes? Na aula número 1, nós falamos sobre o conceito da fisiologia hormonal, sobre estresse oxidativo, inflamação, onde a gente abordou alguns assuntos fundamentais, como os conceitos básicos da fisiologia hormonal e a sua aplicação na longevidade humana. Falamos sobre ciclo circadiano e o ciclo do cortisol. Falamos a respeito de disbiose intestinal e disfunção do eixo HPA e as consequências dessa disfunção. Já na aula 2, nós falamos sobre a influência do processo inflamatório na homeostase hormonal, onde a gente abordou alguns assuntos fundamentais, como a fisiologia do hormônio tiroidiano, disruptores endócrinos, lembra que a gente falou a respeito da família dos halogenados, resistência insulínica e a aromatização e as disfunções dos hormônios sexuais provocados pela aromatização. Então, se você ainda não assistiu a alguma dessas aulas anteriores, eu te convido a aproveitar e assistir após ao término dessa aula de hoje. Elas vão ficar disponíveis só até domingo. E é muito, muito importante que você assista a todas as aulas, caso queira realmente dominar esses conceitos e ter mais segurança na sua prática clínica. Então, o que a gente vai abordar nessa nossa aula de hoje? Na aula de hoje, eu vou te mostrar como abordar um caso clínico nos princípios da fisiologia hormonal em todos os seus aspectos. Então, na anamnese, no exame físico, nos exames laboratoriais, vamos mostrar também os exames de imagem. Vou te ensinar a interpretar também uma bioimpedância tetrapolar e o passo a passo lá na conduta final. E essa é a última etapa da imersão na prática clínica em fisiologia hormonal e, na minha opinião, a mais importante, já que esse conteúdo, muitas vezes, não é encontrado em muitos cursos pagos que vocês fazem por aí. Então, presta muita atenção a partir de agora, pois para nós chegarmos a uma conclusão desse estudo de caso, você precisará pensar em cada detalhe apresentado pelo paciente e eu vou pedir para que você fique comigo até o final. Conhecer a fisiologia hormonal nesse nível de aprofundamento, para mim, foi quase como me apaixonar pela medicina, da mesma forma que eu me apaixonei quando entrei na faculdade. Então, parabéns mais uma vez por ter decidido participar desse grande evento e a gente já vai compartilhar a tela com vocês aqui para que a gente comece, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Estou vendo muita gente aqui, muitos colegas falando da cidade, de onde vocês são. Então, podem se manifestar à vontade aí. Coloquem aí a especialidade de vocês, qual é a área que vocês atuam, a área que vocês trabalham, para que a gente possa ir conhecendo um pouquinho mais de cada um de vocês. Vamos lá, compartilhar nossa tela. Aqui, pronto. Bom, pessoal, então, esse aqui é o nosso caso clínico. Essa paciente aqui é uma paciente do sexo feminino que tem 50 anos de idade. Quando os pacientes vêm marcar a consulta comigo aqui, nós pedimos já os exames, que é um protocolo inicial, antecipadamente. Então, a minha secretária faz o cadastro desse paciente para poder enviar os exames que a gente solicitou. E ela envia também um questionário que tem na plataforma que eu utilizo aqui comigo no consultório, que é o MedX, que, na minha opinião, é a melhor plataforma de trabalho médico de gerenciamento de clínica, não apenas de consulta, mas também de gerenciamento de clínica. Então, através do MedX, eu envio um questionário para o meu paciente, um questionário que é previamente ali voltado para todo esse modelo de medicina que a gente faz. Ele recebe esse questionário no e-mail e antes mesmo, no momento que ele responde esse questionário dele por e-mail, ele já cai automaticamente dentro do prontuário dele no meu programa aqui no consultório. De forma que quando esse paciente chega para poder ser atendido, eu já tenho todo, assim, mapeado, toda a ideia, o escopo, o corpo daquilo que eu espero encontrar nesse paciente, porque se isso for mostrar alguma diferença durante a anamnese que a gente for fazer, isso aqui eu já tenho como ficar direcionando para aquele propósito que eu quero investigar nesse paciente. Então, vamos lá. Então, essa paciente aqui, como eu falei para vocês, do sexo feminino, 50 anos de idade, ela disse aqui, que sente fadiga ou cansaço ao longo do dia. Eu coloquei em vermelho aqui, tem muitas outras perguntas, mas isso aqui é apenas aquela que ela marcou como um sintoma que ela sente. Então, a paciente que sente cansaço ao longo do dia, isso aqui a gente já pode pensar em várias coisas. A gente já pode pensar no hipocortisolismo, ou seja, numa disfunção do eixo HPA.
A gente já pode pensar também numa paciente que tem uma insuficiência de hormônio tiroidiano? Pode. Dificuldade de perder peso e facilidade para ganhar peso. O que a gente pode pensar nisso aqui? Várias coisas. Hipercortisolismo ou hipo, pode pensar, todos os dois provocam isso. Insuficiência de hormônio tiroidiano, também a gente pode pensar. Resistência insulínica, também. Sente frio nas mãos e nos pés, dificuldade de concentração, declínio da performance da memória, depressão em algum momento do dia. Vamos parar por esse outro aqui, ó. Então, todos esses três aqui estão intimamente relacionados a questões relacionadas à insuficiência de hormônio tiroidiano. E isso a gente sempre discute dentro de toda a nossa aula, dentro dos sintomas que a gente vê que seguem determinada insuficiência hormonal. Sente depressão em algum momento do dia? Aqui a gente pode pensar em duas situações. Eu falei para vocês também na aula de quarta-feira que a insuficiência do hormônio tiroidiano é capaz de dar uma deficiência de dopamina cerebral. E isso aí pode provocar uma depressão por insuficiência de dopamina. Queda de cabelo, pele seca, constipação intestinal, cefaleia frequente, tudo isso aqui, ó, pode estar relacionado também aqui à insuficiência de hormônio tiroidiano, relacionado aqui também pele seca, relacionado também à insuficiência dos hormônios sexuais, no caso aqui, uma paciente de 50 anos de idade, provavelmente uma menopausa, tá? Então, isso aqui é para que a gente já vá raciocinando. Cefaleia constante, isso aqui pode estar relacionado à desbiose intestinal pelo excesso de histamina, constipação intestinal, insuficiência de hormônio tiroidiano. Então, nesse primeiro questionário, tudo está me levando a pensar ali em várias coisas. Vamos pensar, raciocinar na ordem. Desbiose, provavelmente essa paciente tem. Disfunção do eixo HPA, só preciso ver em que fase ela está. No hipercortisolismo ou no hipocortisolismo já, provavelmente já numa fase de hipo. Será que ela tem insuficiência de hormônio tiroidiano? Provavelmente tem também. Então, será que ela tem uma resistência insulínica? Provavelmente também tem. Acorda cansado pela manhã, cansaço no período da tarde, tudo isso aqui está levando a pensar em cortisol. Percebe diminuição da sudorese, isso aqui provavelmente relacionado à insuficiência de iodo, ou então intoxicação por halogenados, pode provocar isso aqui. Dor muscular, dor nas articulações, tireoide, afinamento das sobrancelhas e dos cílios, flacidez muscular, tudo isso aqui pode estar relacionado também à insuficiência de hormônio tiroidiano e associado também à insuficiência dos hormônios gênero específicos, provavelmente próxima da menopausa, se não tiver ainda. E essa aqui é a questão que o programa envia também, pede para que a paciente avalie a temperatura axilar, porque se for menor do que 36,3, nós sabemos que essa paciente tem uma chance muito grande de sofrer de insuficiência de hormônio tiroidiano, insuficiência de T3, em nível intracelular, que é o mais importante, e nenhum exame vai conseguir te mostrar isso aí, tá? Unhas frágeis, cabelos secos, tireoide, queda de cabelos, músculos flácidos diminuídos, aqui hormônios sexuais. Então, tudo isso aqui já está direcionando a gente, mas isso aqui é uma coisa interessante que ela colocou. Ó. Sempre acorda durante o sono noturno para poder urinar. Isso aqui pode estar relacionado também a uma insuficiência de melatonina, que provoca um pico de cortisol na madrugada e faz com que essa paciente acorde. Outra situação também, tireoide, insuficiência de hormônio tiroidiano, porque isso aí pode provocar edema aqui na região da orofaringe, pode provocar edema de mucosas também associado aí a uma desbiose intestinal, faz com que essa paciente possa ter aí uma apneia do sono obstrutiva, e se ela tiver, ela vai ficar fazendo microdespertares durante a madrugada, o que facilita com que ela fique acordando durante a noite para urinar. Não é que ela acorda para urinar, ela teve um microdespertar, percebeu que estava com a bexiga cheia e levantou para poder urinar. E isso aqui é uma questão interessante, ó. Casos de pólipos intestinais em parentes próximos, pai, mãe ou irmãos. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa levar em consideração quando lê também, principalmente em uma paciente nessa faixa de idade aqui, que no caso dela é 50 anos de idade, tá? Para que a gente possa fazer uma colonoscopia. Então, aqui, a gente já tendo em mente aqui mais ou menos
aquilo que ela... Eu estou discutindo com vocês aqui, pessoal, como se eu estivesse analisando esse paciente aqui mesmo, na minha frente, mesmo que mentalmente, mas eu já vou... Tudo isso que eu estou mostrando para vocês é da maneira com que eu penso, da maneira com que eu raciocino na hora que o paciente senta na minha frente. E isso não é nada de difícil, não é nada de complicado, não. Então, no começo, eu deixo com que o meu paciente fique mais à vontade, falando as queixas dele, aquilo que ele quer se manifestar, o motivo pelo qual ele veio me procurar, e depois é que a gente vai direcionando. Então, ela veio com avaliação de saúde, referindo que tinha feito uma cirurgia bariátrica de Fob Capella há 19 anos. Cirurgia de Fob Capella é aquela do Y de Roux, né? Então, isso aqui já reforça a minha ideia ali da questão relacionada à disbiose intestinal, porque essa cirurgia, por si, é uma cirurgia altamente disbiótica, que provoca disbiose intestinal. Então, ela chegou a perder, no total, 35 quilos, dos quais ela recuperou depois 5 quilos. Então, isso aqui foi um resultado muito bom para ela. Não recuperou tanto assim, conseguiu manter uma boa parte, quase a totalidade daquilo que ela perdeu. Em 2019, ela teve uma história de ter tido uma dor abdominal. Essa paciente foi atendida por mim. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho aqui. Em 2021, tá? Então, em 2019, ela referiu espontaneamente, isso não foi eu que perguntei, que ela teve uma dor abdominal importante e foi diagnosticada como sendo provocada por uma brida intestinal. Porém, ela se recuperou sem a necessidade de intervenção cirúrgica, mas precisou fazer, durante o internamento hospitalar, antibióticos venosos na veia, o que contribui muito também para piorar o quadro de disbiose intestinal. Ela se queixa atualmente de queda de cabelo, de ondas de calor com fogachos, flacidez muscular, libido baixa e astenia e cansaço. Olha essas queixas dela aqui. Isso aqui pode estar relacionado, no caso, pelo fato de ela ser uma bariátrica, a uma deficiência de ferro? Pode estar relacionada, sim. Pode estar relacionada à insuficiência de hormônio tiroidiano? Provavelmente. Ondas de calor, fogachos, 50 anos de idade, uma paciente já naquela fase ali de climatério. Flacidez muscular, também insuficiência dos hormônios sexuais, o que é corroborado aqui pela libido baixa, e a astenia fala muito mais a favor de um hipocortisolismo associado, provavelmente aqui, a uma insuficiência de hormônio tiroidiano. Então, o que eu espero encontrar que corrobore para mim a clínica dessa paciente lá nos meus exames laboratoriais é justamente tudo isso que a gente está imaginando. Uma deficiência de melatonina, eu espero encontrar uma paciente com disbiose intestinal. Aliás, a disbiose intestinal já ajuda a piorar a questão da melatonina também, né? Porque quando eu tenho uma disbiose intestinal, eu não consigo converter o triptófano em 5-hidroxitriptófano, que é a substância que consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica e aqui dentro do nosso cérebro produz serotonina, e a melatonina a gente sabe que vem da serotonina. Então, se eu não tiver serotonina cerebral, eu também não tenho melatonina no meu cérebro, tá? Não dá para a gente produzir, sempre porque uma vem da outra. Então, no passado, ela teve também uma crise aqui de tiroidite e tratou com corticoide. Fez o uso aqui de prednisolona durante 2 meses. Então, isso aqui é uma interrogação minha. Pensei, será que provavelmente isso aqui deve ter sido uma tiroidite subaguda de Kevin, que a gente chama, né? Que é uma inflamação aguda da tireoide, que não se sabe exatamente a causa, mas provavelmente provocada por um vírus. Então, os sintomas vão incluir aí febre, dor no local da tireoide. É comum esses pacientes que têm uma tiroidite subaguda desenvolverem um hipertiroidismo inicialmente, que às vezes é seguido por um período transitório de hipotiroidismo. Mas vejam a palavra que a definição que os livros de medicina trazem, que relaciona como hipotiroidismo. O que eles relacionam, o que eles chamam de hipotiroidismo? É um TSH acima de 4,5 e um T4 livre abaixo de 0,7 ou 0,75, como alguns laboratórios colocam. Mas o que nós falamos aqui não é de hipotiroidismo. O que nós tratamos aqui, vocês todos que estão me ouvindo e me acompanhando essa semana sabem, que o que nós falamos aqui é de insuficiência de hormônio tireoidiano. Em pacientes sintomáticos, o simples fato desse hormônio tireoidiano T3 livre estar abaixo daquilo que seriam os níveis de excelência
já nos autorizam a começar a tratar esses pacientes, tá? E teve uma coisa curiosa que ela falou espontaneamente, que quando ela está em ambiente frio, ela sente dor no sítio da tireoide, semelhante à que ela sentiu quando teve uma tireoidite. Informa também que tem muita dificuldade de continuar perdendo peso. Isso aqui é uma coisa que ela não tinha relatado anteriormente. Então, ela teve 2 filhos, 2 cesarianas, nunca teve nenhum aborto. E aqui sim, já começa o nosso interrogatório direcionado, tá? Eu estou colocando de uma forma simples aqui, mas lá, a minha planilha que eu tenho, que é fornecida a todos os meus alunos, ela já vem com várias opções assim para a gente colocar apenas um X. Então, não precisar ficar digitando muito aqui, mas ficaria muito ruim eu colocar dessa forma aqui para vocês. Então, primeiro a gente indaga a respeito do sono. E ela refere que tem dificuldade eventual para iniciar o sono e também acorda na madrugada, também com dificuldade eventual para poder retomar esse sono. Se eu tenho um paciente com dificuldade inicial para recuperar o sono, isso fala a favor de uma deficiência de serotonina, associada também a uma deficiência de melatonina, principalmente se ela tem dificuldade para retomar o sono na madrugada. Aí a gente fecha realmente o diagnóstico de deficiência de melatonina, e isso por si já nos autoriza a iniciar uma suplementação de melatonina para essa paciente. Ela não vai se deitar muito tarde, se deita aqui por volta das 22 horas e acorda para poder se levantar da cama de forma espontânea por volta das 7 horas da manhã. Raramente sonha. As pessoas, os colegas me perguntam, por que você pergunta do sonho, Rony? Quando eu sonho, significa que eu estou aprofundando, que eu estou entrando na fase profunda do meu sono. E esse sono é que é um sono repousante, um sono relaxante. Então, se eu não sonho e nem me lembro desses sonhos, provavelmente em momento nenhum eu estou conseguindo aprofundar no meu sono durante a madrugada. Aqui também a gente começa a interrogar a respeito de energia, e aqui a gente direciona essas perguntas para aqueles momentos onde eu espero os meus picos de cortisol, tá? Pergunto quais são os principais picos. O principal pela manhã, no máximo até as 8 horas da manhã, tem uma elevação muito discreta por volta de 11h30, meio-dia, bem pequenininha, também esperaria um novo ganho de energia. Lá pela 1h30, 2 horas mais ou menos, tem uma leve queda, e aí é esperado que as pessoas tenham sonolência, aí ele se estabiliza, e no final da tarde um novo pico. Então é por isso que nós perguntamos aqui, como é que está a tua energia no início da manhã, logo depois de acordar? Ela refere que já acorda cansada, tá vendo aqui, ó, no início da manhã, fadigada. Perguntei no final da manhã e no final da tarde, e ela também mantém o mesmo padrão aqui, ó, de fadiga, de cansaço. Já ao acordar, e mantém essa fadiga no final da manhã e no final da tarde. Praticamente fechei aqui para hipocortisolismo, tá? E olha que outra informação que ela deu. E ela precisa recorrer ao café para ver se melhora a sua energia. Quando vocês têm um paciente que falam que precisam tomar café para ter mais energia, isso aí é muito característico e muito típico, tá? Então, nesses de hipocortisolismo. Refere que a memória está falha, evacua, olha que coisa engraçada isso aqui, tá? Ela evacua dia sim, dia não, porém, de consistência pastosa e queixa de dor epigástrica eventual. Qual é o hormônio que ajuda com que a gente tenha um bom nível de peristaltismo intestinal? É o T3. Então, se eu tenho insuficiência de T3, eu tenho uma diminuição no meu peristaltismo intestinal. Isso favorece também o supercrescimento bacteriano intestinal, que piora a minha desbiose. Mas as fezes dela têm uma consistência pastosa. Então, isso aqui está muito relacionado à desbiose intestinal. Um intestino que não funciona bem e que está todo inflamado, está todo agredido por citocinas inflamatórias, a ponto de não conseguir fazer uma boa reabsorção do líquido, né, para poder deixar essas fezes, pelo menos, moldadas. Refere que tem queda moderada de cabelos e unhas fracas e quebradiças. Pronto, aqui a gente já fecha também o nosso diagnóstico clínico, tá? Relacionado à insuficiência de hormônio tiroidiano.
Se tiver lá normal, eu vou ver o que está acontecendo de errado. Compulsão por doces, em média, 3 vezes por semana. Isso acontece quando eu tenho uma desbiose intestinal, que não converto o meu triptófano em 5-hidroxitriptófano, que falei para vocês, é quem entra aqui para produzir serotonina. Essa serotonina, que vocês muitas vezes podem dosar aqui no sangue, isso não tem a menor validade, porque essa serotonina, ela não entra dentro do nosso cérebro. A serotonina produzida no intestino não vai entrar aqui. Então, eu preciso ter um intestino saudável para que ele consiga produzir o quê? 5-HTP. É ele quem vai formar a serotonina. Se eu não tenho serotonina aqui, além de eu ter um quadro depressivo também, eu também vou ter compulsão por doces. Ela toma café, em média, 3 vezes ao dia, e eu sempre pergunto, toma café porque gosta, para poder ter mais energia, ou as duas coisas juntas? Ela falou, olha, eu gosto, mas nem gosto tanto, eu tomo mesmo para poder ter mais energia. Então, isso aqui, pessoal, cortisol dela provavelmente lá embaixo. Não fuma, não usa drogas recreativas e bebe vinho ou cerveja, em média, 2 vezes por semana para poder acompanhar o marido dela. Tem cefaleia, em média, 3 vezes por semana. Isso aqui é muito, muito, muito típico de quem tem desbiose intestinal, intolerância alimentar, por excesso de histamina, tá? Essa desbiose dela não vem acompanhada de sinais relacionados à enxaqueca, não tinha outros sintomas associados. E ela está sedentária há aproximadamente 3 meses, que ela não pratica nenhuma atividade física. Eu perguntei por quê. Ela falou, bom, por vários motivos. Um deles é a pandemia. Outro, que eu não tenho energia para poder ir para a academia, que eu estou me sentindo cansada. E olha que loucura, pessoal. Essa mulher de 50 anos de idade, ela usa um DIU Mirena com contraceptivo há 18 anos. E refere que a libido dela está baixa por todo esse período. Essa conversa, essa história de que o levonorgestrel é uma progesterona, está errada. É uma progestina. A ação dela nos receptores hormonais é completamente diferente da ação de um hormônio bioidêntico. E ela vai, sim, provocar aí nessa paciente, ela vai meio que ocupar o espaço em todos os receptores hormonais e deixa meio que a mulher como se fosse numa menopausa química. É óbvio que uma mulher nessa situação, além de aumentar o risco de fenômenos tromboembólicos, além de aumentar o risco de câncer de mama e além de aumentar o risco de câncer de ovário, essa mulher também vai ter todos esses efeitos colaterais, inclusive de um maior risco de formação de trombo, aumentando a incidência de infarto e de AVC. De medicamentos, ela vinha usando aqui, ó, óleo de linhaça, 700 miligramas, 2 vezes ao dia. Isso aqui ela já veio usando, não foi eu que passei. Ela tomava vitamina B12, não sabia dizer se a dosagem aqui, a miligramagem, e também a gente sabe que vitamina B12 em paciente bariátrico por via oral também não vai absorver bem. Vitamina C, e estava tomando vitamina D, 10.000 unidades, 1 vez por semana. Isso aqui foi por conta dela mesma que ela quis tomar, tá? Então, se a gente dividir aqui, ó, 10.000 unidades, 10 por 7, que são 7 dias na semana, ela estava tomando uma dose equivalente a 1.400 unidades de vitamina D por dia, tá? O que é praticamente nada, né? E própolis também. De doenças pré-existentes e cirurgias realizadas, ela tem a cirurgia bariátrica, como a gente já comentou, foi também colecistectomizada. A grande maioria desses pacientes que fazem a cirurgia de Fovea-Capella, eles desenvolvem ali uma colecistopatia que precisam depois fazer, calculosa normalmente, que precisam fazer uma colecistectomia. E a partir desse momento, o paciente que não tem reservatório para poder jogar a bile ali, para poder fazer essa digestão das gorduras, principalmente proteínas e gorduras também, e isso se transforma num fator gerador também de desbiose intestinal. E isso a gente precisa levar em consideração. Prótese de mama e abdominoplastia, 2 cesarianas e cirurgia de varizes em ambos os membros inferiores. Não retirou as safenas, foram apenas as colaterais. De antecedentes familiares, o pai hipertenso, a avó diabética e infartou, a mãe diabética e hipertensa e o avô materno infartou. Então, hipertensão e diabetes é frequente aqui na família dela, tá? Então, isso aí é o que fica de direcionamento para a gente.
tem 2 irmãos, um irmão hipertenso e 2 irmãos bariátricos. O que nos chama a atenção nessa situação aqui? Que muito mais do que genética, que nós herdamos na nossa família são os hábitos, é a epigenética. Está vendo que ela é bariátrica e tem 2 irmãos bariátricos. Então, os hábitos alimentares, hábitos comportamentais, isso aí também é herdado da nossa família. E a gente precisa ter o discernimento para poder sair, muitas vezes, desse círculo vicioso, porque nós não somos reféns da nossa genética. Circunferência abdominal normal, peso 61,7, aqui de exame físico nada que chamasse atenção, exceto marcas de dentes nas laterais da língua. Lembram que eu mostrei na aula de quarta-feira para vocês, uma mulher com a língua para fora, e aquelas marquinhas de dentes na lateral da língua? Aquilo ali é mucina, aquilo ali é retenção, e está relacionado à insuficiência de hormônio tiroidiano. E a temperatura basal dela, 36 graus, o que também corrobora com a situação, com a questão da insuficiência de hormônio tiroidiano. E aí nós viemos aqui para poder avaliar os exames laboratoriais dela, tá? Dentro, eu coloquei em amarelo aqui tudo que para o nosso padrão de excelência está alterado. Então, já taguei como amarelo aqui aquilo que para a gente sai, extrapola dos padrões de excelência, ou para cima ou para baixo. LH e FSH estão aqui, ó, elevados. Isso aqui já significa uma insuficiência gonadal nessa paciente, menopausa. O estradiol dela aqui ainda estava no padrão de normalidade, ó, aceitável. Então, isso aqui a gente já coloca como uma coisa de transição, né? A estrona elevada, esse aqui é o hormônio que nós não gostamos que se eleve, e, portanto, a gente tem que fazer o bloqueio dessa aromatização, da transformação do estradiol em estrona, porque isso aqui aumenta a incidência de câncer, principalmente câncer de mama. Lembram que ele vai evitar a aromatização e, principalmente, evitando com que a 4-hidroxistrona se converta naquela forma hidrossolúvel, que é a 4-metoxistrona, que pode ser eliminada do nosso corpo através da urina, da bile e das fezes também, tá? Progesterona lá embaixo. Com a progesterona dessa, essa paciente não vai ter um sono de qualidade, vai ter irritabilidade. A progesterona tem muitos receptores no sistema nervoso central. Ela é altamente anti-inflamatória, não apenas para os neurônios, mas também para as células da glia. Ela tem um poder de recuperação tão fantástico do sistema nervoso central que existem muitos artigos hoje em dia estudando a progesterona para recuperação pós-AVC, tá? De uma forma muito interessante. Testosterona lá embaixo, ó, para essa mulher. Então, com a testosterona dessa baixa, essa mulher, mesmo que faça atividade física, dificilmente vai sintetizar a massa muscular. E a testosterona, eu já falei isso para vocês aqui inúmeras vezes. A testosterona tem um potencial anti-inflamatório muito grande. Cardiovascular, sistema nervoso central, e ela retira das mulheres, principalmente, aquilo que existe de mais bonito na personalidade de uma mulher, quando ela está baixa, abaixo dos níveis fisiológicos, que é a segurança, que é a autoconfiança. Uma mulher sem testosterona num padrão de excelência é uma mulher medrosa, reticente, insegura para poder tomar decisões na vida. Vamos lá. DHT, dihidrotestosterona elevada. Então, essa testosterona está sofrendo ação da 5-alfa-redutase, o que provoca queda de cabelo. Então, isso aqui é interessante também. Já justifica também, em boa parte, a queda de cabelo dela. Isso aqui ajuda a manter a libido, pelo menos, ali num padrão minimamente aceitável. SHBG, que é a molécula que segura os hormônios sem deixar para que eles vão para o sítio de ligação, está elevada. E isso, além de ter pouco hormônio, o pouquinho que tem está grudado nesse SHBG. O DEA, lá embaixo, ó, muito baixinho. Com o DEA desse aqui, eu não preciso nem olhar para o nível de cortisol para saber que ele está baixo, porque isso significa que esse estresse metabólico dessa paciente já é crônica, de longa data. Então, essa paciente precisa, nesse momento, tomar uma decisão se ela quer ficar viva ou se ela quer reproduzir. Então, a adrenal vai ter que começar a drenar todas as suas forças para a produção de cortisol e começa a cair DEA, que é um dos nossos mais potentes neuroesteroides também. Vitamina D abaixo dos padrões de excelência, PTH acima dos padrões de excelência,
Isso já justifica também uma suplementação de hormônio D. Cortisol, abaixo aqui, ó, daquilo que a gente esperava dos nossos padrões de excelência também, em jejum e às 17 horas. E olha esse TSH aqui, ó. Ele está elevado até para os níveis convencionais da normalidade, TSH de 5,1. Mas, quando essa paciente vem aqui, ó, para o nosso colega, com T4 livre de 1, que só avalia normalmente TSH dentro daquele modelo que a gente aprende na faculdade, com T4 livre de 1, ele não vai nem pedir a dosagem de T3 e muito menos vai começar a fazer a suplementação de hormônio tiroidiano para essa paciente. E aí a gente vem aqui para o T3 livre dela, ó, abaixo do quartil de excelência. Lembram que eu falei para vocês que quando o T4 não consegue se transformar em T3, ele se transforma em T3 reverso, que é aquele hormônio que a gente chama de hormônio da hibernação? Olha aqui, o T3 reverso dela lá em cima, ó, alterado. Então, essa paciente estava praticamente uma ursinha lá do hemisfério norte, querendo entrar em hibernação, por isso que estava fadigada, cansada, sonolenta. O anti-TPO dela normal, o restante aqui tudo ok. Glicose dela um pouquinho acima daquilo que a gente considera padrão de excelência. Hemoglobina glicada da mesma forma, o que estava mantendo uma glicemia média para essa paciente de 117, o que é ruim. E a insulina dela também elevada. Com a insulina dessa aqui, ela vai ter dificuldade para poder utilizar a sua gordura como fonte de energia e ainda assim vai ter também uma facilidade em acumular triglicerídeos em forma de gordura. E dos outros aqui, uma B12 alta, ó, essa B12 aqui, aquela que ela vinha tomando, mas provavelmente não vem sendo bem absorvida, apesar de estar alta aqui no sangue, não sei a dose que ela estava tomando também. Ferritina também baixa, isso é comum aparecer em pacientes bariátricos. E aqui a quantidade de eosinófilos bem acima daquilo que a gente imagina como um padrão de excelência, sugerindo que essa paciente tem ou uma parasitose intestinal, ou provavelmente junto, associado, que tem uma disbiose intestinal, produzindo aí muita histamina. Então, quando eu vejo aqui eosinófilo, que os colegas falam, ou é alergia ou então é parasita. Parasita, tudo bem, já trata logo. Mas quando ele fala alergia, será que ele tem a consciência que é por um mau funcionamento da diamino-oxidase, que é a enzima que degrada a histamina, e que essa paciente tem um excesso de histamina, por isso que está com eosinofilia também? Na maioria das vezes, não. Dos exames, aqui, ó, foi atendida aqui em 2021. Ultrassom das mamas tem um cistozinho aqui de 0,4 centímetros a 1 hora, que configura um achado benigno, BREDS 2. Prótese de silicone aqui também, BREDS 2 na mamografia. Foi visualizado o cisto apenas no ultrassom. O da tireoide, normal, tem uma tireoide até pequenininha. Fígado, tem alguns cistos aqui no fígado, um status pós-colecistectomia. E no endovaginal aqui, que relevou aqui, realmente foi o DIL que ela tem, o endométrio fininho e um DIL bem posicionado. Citologia oncótica, a única coisa que chamou a atenção foi a flora cocóide, mas não apareceu nenhuma célula aqui neoplásica, tá? Vamos lá. Então, essa daqui é a nossa bioimpedância tetrapolar dessa paciente. Esse exame é uma balança que nós temos aqui no consultório, que o paciente sobe na balança, coloca os 2 polegares, tem que subir descalço, a gente pede para retirar os metais, isso passa uma correntezinha elétrica pelo corpo dele, que ele não sente, fazendo essas medições. Ronald, isso aqui é 100%? Não, mas é uma coisa muito aproximada disso, tá? Que dá uma ideia bem interessante para a gente. Então, vamos lá. O peso dela, 61,7, não quer dizer nada. O ideal é que tivesse aqui no máximo em 59,5, mas como eu falei, peso não quer dizer nada. Água corporal total normal, proteínas normais, minerais normais, massa de gordura tinha que estar aqui intermediária entre 10,4 e 16,6. Ela está em 19,2. Está bem acima aqui do que seria a mediana ideal. Mas o mais importante é que vocês aprendam não a identificar números, mas vão entender agora muito bem como é que funciona aqui, ó, esse gráficozinho dos vetores. Então, aqui o vetor do peso, aqui no meio o músculo e aqui a gordura. Tudo que está aqui em preto está abaixo, aqui em cinza normal e em preto acima. E aí eu li, o único deles que eu não me incomodaria que estivesse saindo além do normal aqui em preto é esse aqui, ó, é o músculo, porque esse aqui quanto mais melhor, tá?
E aí eu ligo a pontinha dos 3, veja que ela está fazendo uma curva em forma de C, significando que tem mais gordura proporcionalmente à quantidade de músculo. E mesmo uma pessoa num peso normal, que tem mais gordura do que músculo, ela está mais inflamada do que anti-inflamada, porque a gordura produz substâncias inflamatórias e o músculo, substâncias anti-inflamatórias. Então, eu preciso inverter essa curva. Eu preciso, num padrão ideal, trazer aqui o peso para o meio do normal, perdendo só gordura, para que a gente consiga fazer uma curva em forma de D, oposta a essa que tem aqui, porque isso significa que a paciente tem mais músculo do que gordura proporcionalmente. O peso ideal que a máquina coloca para ela é 55,3 e ela precisaria perder 6,4 kg de gordura sem perder nada de massa muscular, tá? O nível de gordura visceral, a máquina coloca o normal de uma 9, o ideal é em torno de 5 a 6, então também está um pouquinho acima. IMC não avalio, porque ele só vê altura e peso, e nós damos preferência a avaliar aqui o percentual de gordura corporal, porque ele compara a quantidade de músculo e gordura. E quando eu venho avaliar a quantidade de massa magra dela, está normal em todos os segmentos, aqui, ó, nos 2 braços, 2 pernas e aqui no tronco. Porém, em se tratando de massa muscular, esse normal é o mínimo necessário. O ideal é que, em termos de massa muscular, tivesse acima, 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 acima e acima. E na gordura? Está normal nos 2 braços, normal nas 2 pernas e está elevado aonde? Aqui no tronco, tá? Então, esse aqui vai ser o meu foco de atenção. Diminuir essa gordura visceral. Vamos lá. Então, qual foi a conduta que eu tive nessa paciente aqui? Eu já tenho direcionado na minha cabeça tudo que eu vou precisar fazer para ela, tá? Vocês viram que tudo aquilo que a gente viu sendo direcionado lá naquele questionário que foi enviado pelo programa, pelo MedX, que o paciente respondeu em casa e mandou para a gente, como tudo aquilo que a gente identificou durante a nossa anamnese clínica bateu exatamente com aquilo que a gente precisaria encontrar, esperaria encontrar nos exames laboratoriais dessa paciente. Então, eu estou resolvendo, caso eu vou passar a conduta para vocês agora, exatamente na mesma ordem de raciocínio. Lá dentro do meu curso existe uma aula que versa apenas sobre hierarquia dos hormônios. Então, tudo aquilo que a gente deve valorizar primeiro e começar tratando primeiro, porque medicina não é igual à matemática. Na matemática, nas operações de soma e multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. Em medicina, não. A ordem dos fatores altera completamente o produto, tá? Então, qual foi a conduta? Primeira coisa que eu falei para ela, olha, se você quiser continuar sendo a minha paciente, primeira coisa, retirar esse diumirena. É incompatível com que a gente faça suplementação dos hormônios, principalmente hormônios sexuais, tendo uma outra droga com efeito hormonal que vai competir de uma forma muito injusta com o receptor. E eu não vou conseguir ter um resultado positivo, mesmo fazendo hormônios bioidênticos, se eu tenho associado dentro do organismo dessa paciente uma droga com efeito hormonal. Então, primeira coisa, fiz uma suplementação de glutamina com inulina para essa paciente. Ela vai tomar aqui antes do café da manhã e antes do jantar. Caso ela faça jejum intermitente, isso aí vai ser orientação da nutricionista. Ela deve ser tomada antes do almoço e antes do jantar, porque senão vai quebrar o jejum intermitente. E fiz também para ela uma suplementação aqui de um pool de lactobacillus e bifidobacterium, tá? Que vai tomar uma cápsula uma vez ao deitar. A quantidade que a gente faz aqui realmente é a quantidade grande. E eu peço normalmente para essa paciente começar primeiro fazer a suplementação de glutamina com inulina, e depois de uns 15 dias é que ela começa a fazer a suplementação dos lactobacilos. Como ela não tem vesícula, prescrevi para ela uma pancreatina, que tem atividade enzimática amilase, lipase e protease. Isso vai ajudar também na questão da disbiose intestinal. E esse daqui depois, ó, ela vai ter que usar até a missa de 7º dia, mais uma semana. Não tem papo, tá? Quem retirou a vesícula precisa tomar sais biliares até o fim da vida.
E isso aqui ela tomou uma dose antes do almoço e antes do jantar. Ômega 3, fiz uma suplementação para ela, naqueles níveis que fazem a proteção, na quantidade certa, correta, mínima para que eu tenha uma proteção cardiovascular. Fiz também uma suplementação para ela de melatonina. Aqui a gente já começa a trabalhar com os hormônios, tá vendo? Até aqui, ó, foi eu tratando da questão intestinal. Começamos pela questão intestinal, digestiva, anti-inflamatória, ômega 3. Aí chega aqui, a gente já começa a cuidar dos hormônios. Então, fiz uma suplementação de melatonina. A melatonina que eu utilizo não é de absorção rápida. Eu dou a preferência à melatonina slow release. Por quê? Porque eu preciso que essa melatonina faça o pico no momento fisiológico. Qual é o momento que eu espero o principal pico lá em cima da melatonina? Por volta de 2 horas da manhã. E se eu fizer uma melatonina de absorção rápida, o pico vai ser assim, ó, ele sobe e já cai de imediato. E eu não vou ter o resultado que eu espere lá para essa paciente não ficar acordando na madrugada. Fiz uma suplementação em doses aqui realmente eficazes, fisiológicas de vitamina D. Gosto muito de fazer com veículo, que é um triglicerídeo de cadeia média, com a cápsula oleosa, porque isso aqui também vai ajudar na nutrição do colonócito dessa paciente. Fiz aqui uma suplementação de magnésio de malato, e nessa paciente, nesses meus pacientes, isso é uma conduta que eu estou tendo, que eu vou até explicar para os meus alunos da segunda mentoria da minha turma anterior, da turma 6, que eu vou explicar na nossa mentoria amanhã de manhã. Tem que se pedir para a farmácia fazer a correção para magnésio elementar, tá? E aí a gente calcula isso aqui baseado no quilo de peso. Fiz a suplementação de cortisol para ela, que é a hidrocortisona base. Nesse momento aqui, é bom vocês explicarem que isso aqui é diferente do acetato de hidrocortisona, que é uma droga com efeito hormonal. O acetato de hidrocortisona é uma droga de efeito hormonal, muitas e muitas vezes mais potentes do que o cortisol, bioidêntico, e esse aqui ele não tem o efeito de entra e sai no receptor, e ele gruda no receptor, e esse aqui sim, o acetato, tem o poder de fazer o bloqueio das adrenais, coisa que não acontece com o cortisol base em doses fisiológicas. E ela vai tomar uma cápsula em jejum, meia hora antes do café da manhã, e outra às 17 horas. Prescrevi para ela também, para fazer a suplementação do hormônio tiroidiano, um extrato de tireoide dessecada, que é a forma mais fisiológica que a gente tem de fazer essa suplementação. E ela vai tomar uma cápsula em jejum, meia hora antes do café da manhã e outra às 17 horas, junto com o cortisol, 2 vezes por dia, para poder manter aquele pico das 24 horas. Suplementei para ela também um iodo na forma de kelpiodine, que vai tomar uma cápsula pela manhã, isso aqui pode ser em jejum ou não. Fiz para ela aqui, lembram que ela estava com estrona elevada? Fiz para ela uma suplementação de diindolilmetano. E nessas pacientes aqui, eu poderia fazer uma suplementação de indol 3-carbinol, nessa especificamente não. Todos aqueles que são meus alunos, eles sabem o porquê disso aqui. Em todos os pacientes que são bariátricos, não adianta fazer indol 3-carbinol e a preferência é que se faça o diindolilmetano, ok? E ela vai tomar aqui uma cápsula após o café da manhã e outra após o jantar. Como ela estava com o nível de ferritina discretamente baixo ali, aí eu fiz uma associação de ferroglicina, que é o ferro quelato, junto com a vitamina C. E ela vai tomar uma cápsula 30 minutos antes do almoço e antes do jantar, apenas durante 2 meses, pedi para fazer 120 cápsulas. Se fosse uma coisa mais importante, uma deficiência de ferro muito grande, eu pediria para fazer venoso. Mas como é uma deficiência apenas de ferritina, eu acredito que isso aqui normalmente aqui se resolve, tá? E prescrevi para essa paciente também uma suplementação de DEA, que no caso é a prasterona, para que ela tome uma cápsula pela manhã em jejum, meia hora antes do café da manhã, com a ressalva de que ela comece a utilizar esse DEA, essa prasterona, que é um dos mais potentes neuroesteroides, que é também um excelente antiagregante plaquetário, que já vai ajudar em melhorando a quantidade de testosterona dessa paciente, porque uma boa parte do DEA se converte em testosterona na mulher, isso já não é tão relevante assim no homem.
Pedi para ela começar a utilizar apenas após a retirada do Dilmirena e pelo menos 30 dias após o início do cortisol. Por que, Ronald, você pediu para ela usar após o início do cortisol? Porque nas mulheres, isso não ocorre nos homens, nas mulheres, o DEA baixa sim os níveis de cortisol. Então, é uma alternativa, inclusive, junto com a melatonina, para baixar cortisol muito elevado no período da manhã, tá? Quando eu tenho excesso, hipercortisolismo no período da manhã. Nas mulheres, no homem, você vai utilizar uma outra alternativa aí, a melatonina, mas não associada ao DEA, tá? E solicitei para ela, como ela tem 50 anos de idade, vocês viram lá no questionário que ela disse, uma colonoscopia para que ela me trouxesse na próxima avaliação, porque ela tem histórico aí de pólipos intestinais na família, em parentes próximos, nunca tinha feito, e eu pedi para que ela fizesse, tá? E como eu sempre faço, pessoal, nas minhas mentorias clínicas, isso aqui é um breve exemplo para vocês. Uma mentoria clínica minha chega a durar 3 horas ou mais, de discussão de apenas um caso clínico. Porque logo em seguida eu sempre coloco artigos científicos justificando as condutas que a gente tem. E esse aqui eu quis trazer para mostrar para vocês que o levonorgestrel, que é o Dilmirena, o sistema, né, intrauterino de levonorgestrel, está associado aqui a câncer de mama, um risco aumentado de câncer de mama. Isso aqui foi uma revisão sistemática e uma meta-análise. Olha aqui, ó, publicada em janeiro de 2020. Vocês estão achando esses nomes dos autores aqui, ó, meio familiares? Esse artigo é brasileiro, o que me dá muito orgulho, muito orgulho. Quando eu posso trazer para as minhas aulas artigos de autores brasileiros, isso é muito bom. E olha o que esse artigo concluiu aqui, ó. A evidência atual sugere que as usuárias de sistema intrauterino de liberação de levonorgestrel, de 52 miligramas, têm um risco aumentado de câncer de mama, independente da idade da indicação. Olhem como isso é sério, para a gente sair falando para os nossos pacientes que é só um pouquinho de hormônio que vai atuar só ali no útero. Não é. Isso aqui é uma coisa muito séria. Nós estamos falando de uma progestina, tá? A conclusão aqui, o efeito do sistema intrauterino de liberação de levonorgestrel, de 52 miligramas, no risco de câncer de mama, parece ser maior em usuárias mais velhas. E essa mulher é uma paciente de 50 anos de idade que já estava utilizando esse dispositivo intrauterino há 18 anos, ininterruptamente. Então, ela tem que realmente levantar as mãozinhas dela para o céu para poder agradecer de não ter tido um fenômeno tromboembólico e muito menos um câncer de mama. Trouxe um outro artigo aqui também, porque eu sempre falo para vocês que eu nunca tiro nada da minha cabeça. Tudo que eu mostro para vocês aqui é comprovado por artigos científicos. E aqui, ó, o impacto, esse artigo falando sobre o impacto do DEA, da suplementação de DEA, nas concentrações de testosterona e índice de massa corpórea em mulheres mais idosas. Esse também é um estudo de meta-análise randomizado, tá? Esse aqui é um estudo chinês. E ele diz sim aqui, ó, que os resultados gerais demonstram que os níveis de testosterona aumentaram significativamente após a administração de DEA em mulheres idosas. Eu não estou falando de homens, e sim de mulheres idosas, tá? Um outro artigo científico aqui, ó, para corroborar com aquilo que eu venho falando para vocês. Mais uma vez, eu trouxe 3 artigos para vocês, um deles é nacional, mas todos eles artigos de revisão sistemática, que é o melhor nível de especificidade que a gente pode esperar de um artigo científico. Então, esse artigo aqui, ó, ele mostra que os efeitos também da suplementação de DEA nos níveis de cortisol, de leptina, de adiponectina, que é uma citocina anti-inflamatória, e nas enzimas hepáticas. Uma revisão sistemática com meta-análise. E olha o que... Esse aqui também é um artigo chinês. E olha o que esse artigo aqui concluiu. Que a suplementação de DEA diminuiu o cortisol circulante, mas nas mulheres, mas não alterou os níveis de adiponectina
que é uma citocina anti-inflamatória, isso é muito bom, não alterou os níveis de leptina e não alterou os níveis de TGO e TGP, ou seja, ele não apresenta nenhuma influência nesses outros marcadores que a gente espera, tá? E ele, sim, foi capaz de baixar os níveis de cortisol. E é por isso que a gente pede para que essa mulher que tem hipocortisolismo espere pelo menos 30 dias para poder iniciar, porque aí já deu tempo de eu ir normalizando através da suplementação do DEA, já deu tempo de eu ir normalizando os níveis de cortisol dessa paciente, tá? Portanto, a suplementação de DEA pode ser considerada um coadjuvante no manejo da hipercortisolemia e é segura, totalmente segura para o fígado. Pessoal, deixa eu colocar aqui, vou voltar aqui para vocês. Então, vamos lá. Para que vocês agora comecem a pensar um pouquinho mais, enquanto eu estive administrando essa aula aqui para vocês, eu me lembrei exatamente do porquê que eu me tornei médico. E agora eu gostaria que vocês que estão me ouvindo, hein, meus colegas médicos do outro lado, fizessem a mesma coisa. Você sabe qual foi o real motivo de eu ter escolhido essa profissão tão gratificante e maravilhosa para poder te ajudar, para poder ajudar e salvar a vida das pessoas? Por um momento, vamos fazer uma reflexão. Por um momento, eu quero que você se lembre daquele médico. Eu quero que você feche os olhos e pense em quando você decidiu fazer medicina e quando você ingressou na faculdade. Quais os desafios que você enfrentou nessa época? Quais as batalhas que você teve que travar? E quais as vitórias que você conquistou após longos anos de estudo, dedicação e de perseverança? No meu caso, eu chego a me emocionar todas as vezes que eu olho para trás e me lembro de o quão importante é essa profissão na minha vida e na vida da minha família. Mas você sabe por que hoje eu tenho tanto orgulho de ser um médico que trilhou todo esse caminho e venceu? Foi porque eu não desisti diante dos desafios que eu encontrei. Eu estou te contando isso porque eu quero que hoje seja o seu dia do chega. Preste bem atenção no que está acontecendo. O mundo mudou. A saúde nunca mais vai ser a mesma. Esse vírus da atualidade veio para poder estourar a bolha da superficialidade da saúde. Não dá mais para a gente mascarar uma falsa saúde e não dá mais para tratar somente os sintomas do seu paciente ao invés de tratar a causa. Não dá mais para negligenciar o fato de que você precisa assumir as rédeas da sua vida e correr atrás do que for necessário para poder cuidar melhor dos seus pacientes. Você precisa de atualização e de conhecimento rápido, que realmente vai te fazer melhorar a sua prática clínica, ter mais segurança no seu atendimento e transformar a vida do seu paciente. E se você ainda está se formando ou acabou de sair da faculdade, você também precisa de tudo isso. Somente isso vai te trazer realização profissional e financeira. Não existem atalhos, pessoal. Enquanto você não estiver utilizando os conceitos mais modernos e eficazes da ciência nos seus atendimentos, você vai continuar sentindo que te falta alguma coisa. Você vai atender dezenas de pacientes sentando e levantando da cadeira que fica na sua frente e vai sentir que você não está fazendo o máximo. Os esforçados, proativos, superam todos os talentosos acomodados. Para poder viver isso aqui, você não precisa de talento, você precisa de esforço. Até quando você vai se enganar dizendo que não tem tempo para fazer aquilo que é certo? Cadê um médico que quer transformar a vida do seu paciente, que quer despertar tantas mudanças e confianças na saúde dele? Cadê essa pessoa? E essa pessoa nunca mais vai querer buscar o profissional. Cadê o médico que quer se destacar no seu próprio consultório, então abrir um consultório se ainda não tiver, e não quer que o seu atendimento se transforme numa commodity para os planos de saúde? Sabe, meus amigos, eu quero convidar vocês a fazerem parte de um grupo seleto de médicos que lutam por um Brasil melhor, buscando proporcionar uma transformação verdadeira na vida dos seus pacientes. Eu decidi dominar a fisiologia hormonal porque eu decidi fazer a diferença nessa geração. Com tudo que a ciência comprovou para nós até hoje, é impossível desconectar uma coisa da outra. Se você quer ter mais segurança para atender todos os dias, quer ou não quer? E quer superar essa situação de vez, quer ou não quer? Além de cuidar bem e fidelizar cada paciente,
quer conquistar a confiança dele e melhorar a saúde e a qualidade de vida. Então, se você soubesse que poderia viver todas essas mudanças absorvendo todo o conhecimento de fisiologia hormonal, que embasou essas 3 aulas, só que de uma forma bem mais aprofundada, valeria a pena, não valeria? Se a sua resposta foi sim, chegou a hora de eu te fazer um convite, que vai ser muito breve, vai durar alguns minutos e vai apresentar uma grande oportunidade de estarmos lado a lado na missão de transformar você em um médico ou uma médica mais preparado, com mais recursos para poder proporcionar saúde e, portanto, mais reconhecimento e relevância na sua região, com esse conhecimento que nós temos em mão. É isso que move o meu coração, e por isso eu trouxe essa semana uma série de aulas. Eu trouxe uma pequenina parte daquilo que é tratado dentro do meu curso, que é a formação na prática clínica em fisiologia hormonal. Nesse curso, que é 100% online, eu vou praticamente pegar na sua mão e vou te ajudar a obter todo o conhecimento prático sobre a fisiologia hormonal que você precisa para poder promover mais saúde e qualidade de vida com segurança para o seu paciente. Não pense que ele será mais uma experiência de estudos que vai te deixar ansioso pela densidade dos materiais e a sensação de que você quer ter um conteúdo incrível, mas que você não consegue nem consumir e nem levar para a prática. Toda a formação é construída de forma bem didática, simples, descontraída e de fácil aplicação. O que importa é você ter clareza que essa formação traz o conteúdo com a melhor didática para poder facilitar o processo e você poder focar no que realmente importa, em absorver todas as informações desse modelo de medicina, mesmo que em meio a uma rotina corrida, tá? Então, vamos colocar uma imagem. Então, como você pode observar, como você pode ver nessas imagens aí, nesse curso são 9 módulos completos, com aulas gravadas que vão te proporcionar flexibilidade de tempo e liberdade de estudar literalmente em qualquer lugar que você estiver durante um ano inteiro, desde a sua matrícula. No primeiro módulo, eu vou apresentar os conceitos de medicina preventiva com foco em longevidade humana e vou falar sobre estilo de vida e cronobiologia como os pilares para a manutenção da saúde. No segundo módulo, o assunto vai ser inflammaging e os conceitos de inflamação crônica e subclínica. Essa inflamação silenciosa, é importante que a gente entenda, porque é ela quem dá o start, o início, para todas as doenças características no processo de envelhecimento. No terceiro módulo, a gente vai para o eixo intestino-cérebro, vamos seguir com a disfunção mitocondrial. No quarto, hierarquia hormonal. No quinto, eixo HPA. No sexto, vamos falar a respeito de tireoide. No sétimo, tireoide no sétimo. E para poder finalizar, vamos falar a respeito dos hormônios gênero específicos, do declínio gonadal masculino e feminino. E, basicamente, aqui nas mulheres, a suplementação durante o período da menopausa, tá? E o último passo é o nosso querido o nosso querido fórum de casos clínicos. Ele é o momento favorito da maior parte dos meus alunos, porque ele vai reservar uma enorme oportunidade, a de nós levarmos todos os conhecimentos que você conquistou da teoria para a prática. Eu vou trazer casos reais para você, assim como hoje, que não serão casos simples, eu vou aprofundar a sua compreensão e entendimento sobre a fisiologia hormonal por meio deles, tá? E tudo isso vai acontecer na minha plataforma de aulas. Você consegue acessar essa plataforma de tudo quanto é lugar, seja no computador, no tablet, até no celular, e ela ainda é muito intuitiva e muito fácil de ser utilizada. Então, imagine você podendo absorver um conhecimento poderoso de forma simples, no seu horário de almoço ou na sua janela de tempo, no seu trabalho. E ainda teremos diversos presentes extras de 2 tipos. Presta bem atenção nisso. Teremos os presentes temporários e aqueles presentes que serão disponibilizados para todos. Vamos começar com os que vão ser para todo mundo, para todos os alunos dessa nova turma, tá? Os primeiros são os materiais escritos que você vai poder levar para a tua sala de atendimento e que vão te ajudar a utilizar a fisiologia hormonal na sua prática clínica com muita tranquilidade. Eles são 3.
Primeiro, a lista dos exames de rotina clínica que você vai precisar pedir para todos os seus pacientes na hora de aplicar esse modelo de medicina. Vai aqui não apenas toda aquela lista de exames laboratoriais para o sexo masculino e para o sexo feminino, e também os exames de imagem que você deve solicitar para esses pacientes. Vai com você também para você utilizar um roteiro de anamnese clínica que eu mesmo uso aqui no consultório para poder garantir mais assertividade e agilidade para o raciocínio clínico. Esse modelo aqui de anamnese clínica, ele é muito fácil, ele é totalmente direcionado e tem todas as perguntas na ordem daquilo que você pode fazer para o seu paciente, e você não precisa nem ter habilidade de ficar digitando. Eu já deixei espaços ali para você marcar X ali, sim, não, talvez, às vezes. Está tudo bem detalhado e na ordem, da forma com que você vai olhando no seu computador e já perguntando para o seu paciente. Não consegue, não, mesmo que você queira, você não consegue se perder com esse roteiro de anamnese clínica. E também a tabela de exames clínicos com os valores de referência, para você poder ganhar agilidade na hora de compreender e correlacionar os exames com o quadro clínico do seu paciente. Vai tudo ali, ó, faixa do alto, do baixo, do excelente, de todos os exames que a gente pede, tá? E é importante dizer que o acesso a esses materiais, fora do meu curso, fora da formação, teria um custo total de R$ 591. E eles são os mesmos materiais que eu mesmo utilizo aqui no meu consultório. Além deles, você vai também ganhar 4 mentorias com convidados que atuam com excelência nas áreas complementares desse modelo de medicina. 2 mentorias com a nutricionista a doutora Ruth Mercúrio, sobre os conceitos básicos da nutrição funcional e a sua relação com a imunologia. Com o conhecimento que ela vai compartilhar, você vai ser capaz de aliar o seu domínio em fisiologia hormonal com todos esses fundamentos da nutrição para poder potencializar a melhora da imunidade de cada paciente. Cada um desses encontros dela, fora da formação, costumam ter um valor de R$ 997, mas para os meus alunos, esse custo de R$ 1.994 está abonado e será realmente um presente para vocês. E as 2 últimas são as 2 mentorias com o quadro técnico da farmácia de referência, dentro desse modelo de medicina, que também está sendo presenteado para cada aluno da formação com um conteúdo que, fora da formação, custaria, em média, R$ 997, tá? Por que é muito importante vocês terem mentorias com esses farmacêuticos? Porque nesse modelo de medicina, nós precisamos individualizar as nossas prescrições. É importante que vocês entendam, com um farmacêutico que está apto a manipular esses produtos, todos os pequenos detalhes que envolvem essa manipulação desses produtos bioidênticos. Ronald, se eu tiver uma dúvida, eu quero associar um ativo com outro, eu não sei se pode. Vai estar lá, os farmacêuticos vão te explicar, vão te entregar também toda uma lista de formulações que eu pedi e aquelas formulações que eu utilizo no dia a dia aqui no meu consultório. Tudo mastigado para você colocar lá no seu computador e poder utilizar no seu dia a dia, separados por tópicos. Por exemplo, inflamação, antioxidação, tireoide, adrenal, os hormônios sexuais masculinos, femininos, todos eles vão estar lá, todos prontos para vocês, com as faixas de referências que vocês vão poder utilizar. Fora que também, dentro das aulas, vocês vão ter lá todas essas orientações de como fazer a correção dos problemas dos seus pacientes, tá? Então, até agora, nós já falamos da formação com 9 módulos, dos materiais extras para você levar para a sua sala de atendimento, e dessas mentorias, mas ainda não acabou, tá? Para fechar, toda essa estrutura que eu montei com a minha equipe para você dominar a fisiologia hormonal e ser capaz de transformar esse conhecimento em conquistas para a sua saúde, para a sua carreira, ainda vai ter uma aula magna com a minha equipe de marketing digital para todos os médicos que ainda não trabalham em consultório e não fazem nem ideia de como vão pegar todo esse conteúdo diferencial que a formação traz para vocês para poder atrair os seus pacientes. E, por fim, o presente que é meu, 2 mentorias ao vivo comigo, para que você possa tirar dúvidas, trazer todas as questões
que apareceram quando você levou esse conhecimento para os seus atendimentos e mais. Todos esses encontros ao vivo serão sempre aos sábados pela manhã, tá? Para poder facilitar a tua agenda. De todo modo, se você ainda assim tiver que atender nesse dia ou tiver algum imprevisto, você vai receber tudo gravado e sempre vai poder enviar dúvidas para que eu possa responder para você lá na plataforma. Além deles, nós teremos os brindes também, os presentes temporários, apenas para os primeiros inscritos, tá? Então, todos os 20 primeiros alunos vão ganhar, ainda assim, uma mentoria extra comigo. É um petit comitê que a gente faz ali, tá? Para a gente poder discutir todas as suas dúvidas que você tiver. Você pode me trazer. Ronald, eu atendi um caso clínico assim no consultório. Eu mesmo estou me modulando, estou me tratando, estou com uma certa dificuldade. Então, a gente vai ter aquele momento só nosso para que a gente possa tirar essas dúvidas aí, para que vocês saiam do curso totalmente, sem dúvida nenhuma. Então, para os 20 primeiros alunos, vocês vão ter uma mentoria extra comigo, tá bom? Os primeiros 50 alunos vão receber a primeira edição da minha coleção de cadernos sobre hormônios, cujo assunto é cortisol. É muito importante você saber muito mais sobre o cortisol, você ter segurança. Isso talvez o diferencial daqueles médicos que se dão muito bem nesse modelo de medicina, daqueles que não conseguem evoluir, é justamente aprender a conhecer, a dominar os detalhes do cortisol, a entender que cortisol e o seu mecanismo de ação é completamente diferente dos corticoides sintéticos que a indústria tem por aí, tá? Todos os 100 primeiros alunos vão ganhar 3 meses de acesso gratuito a essa plataforma que eu utilizo aqui, que é fantástica, que é o MedX. É uma plataforma incrível, moderna, que vai otimizar o seu tempo e melhorar os processos de atendimento também. E é muito importante que você otimize, que você agilize esses processos, porque lá dentro dessa plataforma, você pode personalizar, você pode pegar, por exemplo, a anamnese que eu vou te entregar, copiar e colocar dentro da plataforma para você atender os seus pacientes. Nessa plataforma, você pode enviar, você pode fazer as receitas, mesmo que você atenda online, você joga lá dentro o teu certificado digital, pode assinar essas receitas eletronicamente, digitalmente, você pode acessar ela em qualquer lugar onde você tiver uma internet, fica muito fácil. Isso modificou completamente a minha forma de fazer medicina. Tudo isso que somado sairia no valor de R$ 6.079, vai ser gratuito para quem escolher fazer parte da formação prática em fisiologia hormonal. Tudo isso, nesse valor, vai sair grátis para quem decidir fazer. Você concorda que toda essa estrutura que já te possibilita esse tipo de transformação sozinha já valeria o valor dos presentes, sem nem pensarmos no valor da formação em si? Que poder percorrer um caminho certeiro para poder levar a sua carreira médica para um outro patamar, orientado por alguém que já conquistou isso e, em consequência, ainda ser mais reconhecido e melhor remunerado por isso, é algo que não tem preço. Mas eu quero viabilizar essa oportunidade para o maior número possível de médicos. Então, eu vou fazer diferente para você ter acesso a 9 módulos de conteúdo da formação, que trazem 9 anos de experiência, isso é cabalístico, tá? 2 mentorias ao vivo comigo, um fórum de discussão de casos clínicos que é fantástico. Isso aqui eu vou dividir dentro da plataforma, eu envio o caso clínico antecipadamente para vocês irem estudando. Na plataforma eu divido esses grupos aí, vocês, os médicos que estão fazendo em grupos, para que vocês solucionem esse caso clínico, deem a resposta de cada grupo e depois eu passo no final alinhando. Pessoal, isso é fantástico, isso é incrível. É um dos pontos máximos do nosso curso, da formação. Vou te passar uma lista de exames de rotina clínica, roteiro de anamnese clínica, tabela de exames clínicos, 2 mentorias com a doutora Ruth, 2 mentorias com o quadro técnico das farmácias de referência e aí ainda a aula magna sobre marketing digital para médicos com a minha equipe, tá? Eu farei diferente para que a nossa jornada juntos, que eu pegar a sua mão,
seja o degrau para você se tornar uma máquina de transformação de vidas dos seus pacientes. Para você sair da condição de apagador de incêndio, que são sintomas nada mais do que um incêndio. Se você estiver apenas cuidando dos sintomas, você vai ser um apagador de incêndio. E para você se colocar como um protagonista e representante da saúde, da qualidade de vida, no curto, médio e longo prazo, o preço dessa formação de aprimoramento que vai te transformar, que vai transformar a sua prática clínica, enquanto a gente ainda tiver vagas, será de apenas R$ 5.996,40. E você vai poder pagar isso aí em até 12 parcelas de apenas R$ 499,70. Pessoal, isso é um valor de um jantar que você sai com a sua família no final de semana, se você tomar um vinho mediano, uma vez por semana, durante 12 meses, para poder mudar a história da sua vida, mudar a forma com que você pratica a medicina e ajudar muitas pessoas a transformarem a sua vida. Mas se você preferir pagar com desconto, o valor do curso será de R$ 4.997 se for à vista. E isso vai poder ser pago via Pix, via cartão de crédito ou então através de boleto, tá? Para aqueles colegas que estão em dúvida sobre a minha entrega durante esse curso e sobre a qualidade dos meus conteúdos, eu tenho uma garantia estendida. Por lei, nós somos obrigados a dar 7 dias de garantia em qualquer produto digital. Mas eu vou te dar 15 dias de garantia para você entrar no meu curso, tirar as suas próprias conclusões a respeito daquilo que eu estou te dizendo e da real transformação que esse curso terá na sua vida e na vida dos seus pacientes. Eu te garanto que aquilo que você ouviu nessa semana vai impactar positivamente a vida de cada vez mais milhares de pacientes. Isso é apenas uma questão de tempo. E uma mudança que já está acontecendo, que não tem mais como voltar atrás. Isso será uma realidade para cada vez mais médicos. Pessoal, quem de vocês que está aqui me assistindo ao vivo agora, quem é que está animado para começar essa formação junto comigo? Manda aí no chat para eu poder saber agora. Eu gostaria de saber de vocês que estão aqui, batendo um papo comigo agora, nessa sexta-feira imprensada aqui de feriado, quem de vocês está animado para começar a formação junto comigo? Coloca o teu nome aqui no site para eu saber. Coloca assim, eu estou animado, eu quero começar, só para a gente poder saber, tá bom? A única questão pendente aqui, que não é certeza, é se você está disposto a fazer parte de tudo isso. Se você vai atender o chamado da medicina de excelência e se vai acompanhar. Ou se vai preferir ficar olhando outros colegas conquistando tudo isso, sabendo que você teve a chance de tomar a mesma decisão que ele tomou. Da minha parte, eu manifesto aqui o meu compromisso, tá? Tudo que você ainda não souber nessa área, eu te ensino. Se você não conseguir entender ou aplicar alguma coisa, eu te explico. Mas se você não fizer nada, eu também nunca vou conseguir fazer nada para ajudar você. Então, como eu dizendo para vocês, pessoal, no domingo eu farei uma aula de encerramento da imersão, onde eu farei um apanhado geral de todos os assuntos abordados essa semana e eu vou tirar todas as dúvidas sobre o curso. Assim vocês já ficam sabendo de tudo a tempo da abertura oficial, que vai ser na segunda-feira, às 7 horas da manhã. É prudente eu dizer que as vagas são limitadas, pois a experiência de estudo incrível tem um limite logístico para mim e para a minha equipe. Não adianta eu colocar um monte de gente aqui dentro que eu não vou conseguir dar uma atenção personalizada do jeito que eu gosto de dar atenção, tá? Então, pessoal, muito obrigado por todos os colegas que estiveram comigo até aqui. E para poder finalizar, eu quero citar uma frase que eu gosto muito, que é dizer para vocês, se você quer ir mais rápido, vai sozinho. Mas se você quer ir mais longe, seja acompanhado por alguém. E esse curso é exatamente para aqueles que querem ir mais longe. Nesse curso, você vai conhecer todos os meus métodos, as minhas técnicas e todos os meus segredos que eu nunca revelei em lugar nenhum e para ninguém. Assim você terá condições de ter uma atualização em conhecimento
e vai ter condições de ser cirúrgico na tomada de decisões mais assertivas na vida do seu paciente. Tudo isso para oferecermos a melhor saúde possível para a sociedade, e vai ser para mim uma honra poder contribuir nessa sua jornada, tá joia? Olha aí o pessoal chegando, ó. Tempo aí realmente de acesso ao curso é de 1 ano, tá? Você vai poder ver e rever quantas vezes você quiser durante 1 ano inteiro esse curso, e aí vai ficar disponível aí para vocês, tá bom? Tá. Aqui, ó, o pessoal da uro, da oftalmologia, também pode, todo mundo. Eu falei para vocês, pessoal, esse curso aqui, ele serve para todas as especialidades médicas. O meu filho, que está na faculdade de medicina, eu não estou falando muito assim a respeito disso ainda para ele, por quê? Para não bagunçar muito a cabecinha dele, né? Para ele não entrar em choque lá muito com os professores. Mas ele já tem conceitos muito bem formados, que a gente conversa muito, eu vou explicando muitos dos detalhes para eles, e é uma coisa muito legal. E ele não sabe ainda exatamente qual é a linha que ele vai seguir, mas ele me falou uma coisa bem interessante, falou assim, pai, tudo aquilo independente da especialidade que eu vou fazer, eu vou ter que aprender isso aqui, porque isso aqui é básico para a medicina, né? Eu digo, filho, você pegou aí realmente o espírito da coisa. Isso aqui é básico, porque isso aqui a gente está falando de medicina. Isso aqui não é uma especialidade. Isso aqui é uma forma de você praticar medicina. Isso aqui é uma forma de você olhar o seu paciente de uma forma global, geral. O nosso corpo, pessoal, ele não funciona como uma planilha linear, não. O nosso corpo, ele tem muitas conexões. O nosso corpo, uma coisa que você tem aqui é que funciona quase como se fosse um efeito borboleta. Vão tendo conexões e mais conexões e vão afetando todo um conjunto. Uma alteração pequena pode ir gerando uma cascata de alterações, vocês perceberam nessas aulas que a gente vinha fazendo aqui ao longo dessa semana. Quando eu comecei falando para vocês lá a respeito das bases, né, da fisiologia, da teoria que a gente tinha de compressão de morbidade, e depois quando eu mostrei para vocês que o estresse emocional, o estresse metabólico, gera alterações que vão trazer alterações hormonais importantes aí também. Então, é muito, muito importante que a gente tenha essa noção enquanto médico, tá? Se vocês quiserem perguntando algumas coisas mais aí para mim, vão perguntando. Da aplicação da urologia, tá? Falo totalmente, eu posso falar por mim. Nós temos, inclusive, casos clínicos que a gente faz dentro da urologia, porque é importante lá dentro da urologia você saber os mecanismos que te dão segurança para fazer uma reposição segura de testosterona, para você saber quais são os fatores onde você vai ter que se antecipar nos seus pacientes, tanto os homens quanto as mulheres, para que você consiga realmente evitar a formação de um câncer de próstata, por exemplo, para que você possa realmente se antecipar. Você vai conseguir entender, inicialmente, lembra aquele slide que eu coloquei na segunda-feira, quando a gente tem ali a questão de como surgem as doenças, que primeiro acontecem as manifestações aí subclínicas e tudo mais, de onde você consegue identificar o início da evolução dos problemas, você vai ter clareza e condições de tudo isso. Pessoal, olha, eu realmente admiro todas as pessoas que resolvem investir no seu conhecimento, tá? Isso eu falo por experiência própria, A quantidade de feedback que a gente tem dos nossos alunos médicos, do pessoal falando o quanto eles estão sendo assim, voltando a ter prazer em praticar medicina, recuperando aquela vontade que eles tinham de voltar a estudar, porque isso aqui realmente é apaixonante. Isso aqui vai resgatar todo aquele amor que a gente tinha pela pesquisa, pelo estudo, porque você vai ver, não é que tudo aquilo que você vinha fazendo estava errado, não. O teu conhecimento estava errado, não é isso. A questão é que você estava abordando a situação por um foco diferente, por um foco onde você estava esperando os seus pacientes adoecerem para poder intervir nessa situação. E não é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa ter um foco onde a gente aborde as doenças antes delas aparecerem. Isso é fundamental, isso é muito importante.
Pessoal, muito obrigado a todos vocês aqui. Um beijo enorme, um forte abraço para todos vocês. Durmam com Deus e no domingo a gente está junto aqui, tá bom? Até mais, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Teve um dia que uma paciente me procurou aqui no consultório, dizendo assim: doutor, estou te procurando porque o senhor faz medicina integrativa e eu me interessei muito. Aí eu fiquei pensando, o que é medicina integrativa? Eu nem sabia o que era isso, não sei como essa paciente achou que eu fazia isso. Mas ela falou que é porque eu examinava tudo, pedia tudo, o exame, e ela falou que isso era medicina integrativa. Eu fui procurar o que era medicina integrativa e entendi o que era. Aí eu comecei a fazer cursos, fiz vários cursos de medicina integrativa e o último que eu fiz é o do Ronald Canejo, foi até a primeira turma. Como eu estava procurando na internet, achei ele e comecei a seguir ele no Instagram. Ele divulgou um curso, fiz um curso bem completo, o curso me deu bastante segurança para atender medicina integrativa, para fazer os protocolos, receitas, e ao final do curso eu senti bastante segurança em começar a atender os pacientes. Eu recomendo, se você está querendo fazer um curso bom de medicina integrativa, o do Ronald Canejo é um curso excelente. Olá, me chamo Nora Lima Alexandre, sou médica formada há 11 anos pela Escola Baiana de Medicina, me especializei em homeopatia. Atualmente trabalho na área de medicina integrativa, homeopatia, clínica médica, tanto no consultório como no SUS. Resolvi fazer o curso Fisiologia Hormonal do Ronald Canejo, pois é uma área que na faculdade, né, nós temos uma defasagem nesse sentido, e também para atualizações, né? Nós médicos estamos sempre estudando e sempre há coisas novas para estudar, há muitos artigos, muitos estudos sendo feitos e a gente não dá conta, né, de tudo. Quando a gente gosta de uma área, é necessário fazer cursos de atualizações. Sendo que esse curso de Fisiologia Hormonal do Ronald Canejo, para mim, eu considero como um curso excelente, né, com aulas muito diretas, objetivas, trazendo artigos científicos, embasando todo o conhecimento. E o mais importante, tudo que é passado de forma muito simples, de forma prática, para que a gente possa aplicar realmente na nossa clínica. E é o que eu tenho feito. Eu tenho aplicado tanto em mim, quanto na minha família, quanto nos meus pacientes, com resultados excelentes. Esse curso, para mim, realmente me trouxe uma bagagem de conhecimento excelente, muito boa. E o mais importante, que a gente pode realmente aplicar, né, na nossa prática do dia a dia. O Ronald, ele passa de forma muito simples, uma linguagem muito fácil, para que a gente tenha segurança na hora de aplicar os conhecimentos. Então, agradeço, né, pela oportunidade de estar com esses conhecimentos. E a gente tem um acompanhamento, né, do Ronald, nós não ficamos sozinhos, que nos dá mais segurança. Através do grupo também, o WhatsApp, dos colegas, a gente pode tirar dúvidas, que traz um maior engajamento, né, dos colegas. E espero que continuemos nos estudos, nos aprofundando cada vez mais. Olá, meu nome é Sandra Loyola, moro na cidade de Imperatriz, Maranhão. E tudo começou quando, no início da pandemia, eu me deparei com um anúncio no Instagram e vi o Dr. Ronald falando do testemunho dele, da vida dele, da virada de chave da vida dele. Quando eu olhei para aquilo ali, que eu ouvi aquela virada de chave, eu disse, se ele pode, eu também posso. Foi através disso que eu fui em busca de conhecer a medicina integrativa e me apaixonei. E a partir do momento que eu fui entender a fisiologia, a partir do momento que eu fui estudar, eu fui me tratando, e eu consigo hoje ser uma pessoa totalmente livre, liberta de todas estas enfermidades. Hoje eu tenho força de vontade, hoje eu tenho uma vida totalmente transformada. Então isso aí trouxe uma mudança muito grande na minha vida. Então foi uma satisfação muito grande porque existe um resultado, né? Eu me sinto segura. Fiz o curso com o Dr. Ronald. Hoje eu me sinto segura de prescrever, de fazer tratamento hormonal, de tratar o paciente como um todo. E me sinto feliz, porque eu não tinha mais essa graça, essa felicidade. Como é que eu vou fazer para conseguir chegar a atingir esse nível, esse ponto assim? Tem alguma coisa que você tenha imaginado que fosse difícil, que fosse complicado antes de conhecer isso aqui? Sim, tinha sim. Eu tinha dúvidas sobre o curso. Essa era a dúvida maior que eu tinha. Eu falava assim,
Poxa vida, eu vou fazer mais um curso e eu não quero fazer mais um curso. Eu quero fazer um curso que me dê resultado. Eu estou cansado de pagar. Eu paguei para professores lá, caríssimos. Eu paguei absurdamente, valores absurdos, você não tem noção. Cada aula passava o dia inteiro e gastava uma nota. Aí você saía de lá e falava assim, não aprendi nada. E a gente esconde alguma coisa na mentoria, João? Nada. Será que tem pulo do gato aqui nesse... Eu vou falar para você o seguinte, você me dá mais que o pulo do gato, você dá o gato inteiro para fazer um tamborim com aquele couro, viu? É muito gratificante, eu estou muito feliz, eu tenho estudado assim, com muita vontade, com muita... olha, eu falo para todo mundo, eu tenho divulgado o seu curso para todos os colegas médicos, falo, gente, vocês precisam fazer isso. Vocês precisam notar a diferença que é entender o porquê do porquê. Porque o cara te dá um pedaço, mas não te dá o caminho. Ele fala, olha, você precisa repor testosterona. Tá bom, sou homem, vou repor testosterona, a mulher também vai repor testosterona. Mas espera um pouquinho. Como que por que ela está baixa? Ninguém te explica isso, entendeu? Ninguém te explica por que você está com essas deficiências.